você, a gente está aqui para discutir política. Eu sou Giovanni Sandes, colunista de política do Jornal do Comércio. A gente está com Adriano Oliveira e está também com Juliano Domingues. E a gente vai discutir o que aconteceu aí nesse domingo no Legislativo, tanto o federal quanto o Legislativo estadual. E eu queria começar primeiro com o Adriano. Quais são as semelhanças e as diferenças entre o processo que aconteceu na Câmara Federal e aqui na Assembleia Legislativa de Pernambuco? Existem semelhanças em todo o processo, embora a conclusão sejam diferentes. As conclusões, o desfecho final da história da eleição. A primeira semelhança, e no meu entender a semelhança principal, é que tanto na disputa da Câmara Federal como na disputa da LEP estavam dois grandes candidatos, ou seja, eles não precisavam do apoio do governador ou do presidente da República para conquistarem a presidência, para vencerem a eleição. Em segundo lugar, tanto Eduardo Cunha como Guilherme Uchoa, eles têm costumes, o modo de tratar a classe política são semelhantes. Eu comparo eles como uma grande árvore que permite sombra para as demandas dos deputados. Ou seja, quando o deputado tem uma demanda, tanto Guilherme como Eduardo Cunha, eles representam uma árvore que consegue atender às demandas desses parlamentares, demandas essas que fazem parte, que são típicas da rotina legislativa. Portanto, os parlamentares observam tanto Guilherme como Eduardo Cunha como grandes protetores, grandes sombras. Qual a conclusão diferenciada? Enquanto na Câmara Federal a presidente Dilma optou, e neste momento ela esteja avaliando que foi um equívoco, em enfrentar Eduardo Cunha através de uma candidatura do Quinalha, Paulo Câmara optou por ficar em silêncio, ou seja, em nenhum momento ele disse que apoiaria A ou B. Ele ficou em silêncio. Ele passou a percepção para a opinião pública de que ele não se intrometeu diretamente, objetivamente, na eleição da Assembleia. Portanto, hoje nós podemos afirmar que, em virtude da eleição da Câmara Federal, Dilma Rousseff saiu derrotada. Entretanto, nós não podemos afirmar que, em virtude do sucesso eleitoral de Guilherme Uchoa, que Paulo Câmara saiu derrotado. Em virtude de quê? Por um lado, se Dilma Rousseff decidiu apoiar publicamente o candidato do PT, por outro lado, Paulo Câmara não optou por apoiar publicamente uma candidatura do PSB ou de outro partido. Mas, no meio desse processo, a construção da candidatura de Eduardo Cunha e a construção de Uchoa, que terminou impondo o seu próprio nome, Juliano, o que é que você considera que houve de semelhança no processo? Faltou força ao governo Dilma, faltou força em algum momento para o Palácio do governo estadual também? Eu acho que vale a pena ressaltar uma característica do sistema político brasileiro, que é a preponderância do poder executivo, né? Tende a ser preponderante sobre o legislativo. E nesses dois episódios recentes a gente observou digamos assim, uma delimitação de espaço do legislativo em relação ao executivo, sobretudo no plano federal, em que o legislativo, em mais de um momento, afirmou que buscava uma certa independência. No plano legislativo estadual isso já é um pouco diferente, mas a gente percebeu um protagonismo, digamos assim, do poder legislativo, né? Aparentemente muito mais em busca de interesses, digamos assim, mais corporativos, né? O que é natural, afinal de contas os candidatos à presidência das casas precisam do apoio dos seus colegas, então é natural que essa seja uma pauta importante, mas eu acho que é importante ressaltar que, pelo menos em tese, a princípio, a existência desse conflito ele em tese, salutar para o funcionamento do próprio sistema, né? Se espera uma independência entre os poderes, isso na teoria. A gente observa que, nesse caso, nos dois casos específicos, há uma exaltação do legislativo em relação ao executivo, aparentemente por motivos distintos, né? Começando a partir das distinções, digamos assim, entre os dois casos. No caso específico do plano federal, diante de uma expectativa que se consolidou justamente após eleições apertadas, de uma espécie de fim ou proximidade do fim do ciclo do PT à frente do Executivo, é natural que o PMDB se organize justamente para começar a trilhar ou a pavimentar um caminho que, a princípio, vá se distanciando gradativamente das pautas do PT e da presidente Dilma Rousseff. Então, o Eduardo Cunha representaria, aparentemente, esse caminho de maneira mais clara. Então, o PMDB acaba sendo o grande fiel da balança no final das contas. No plano do Legislativo Estadual, a questão já é um pouco distinta, porque apesar do sucesso eleitoral de Paulo Câmara, ele ainda, do ponto de vista político, busca se consolidar, digamos assim, sobretudo diante da ausência de Eduardo Campos. Então, seria, digamos assim, um tanto custoso ou arriscado abrir mão dessa liderança
de Guilherme Uchoa na Assembleia Legislativa, e aí, diante disso, muito provavelmente, o PSB fez a escolha de não correr o risco, de não ter o apoio de uma figura tão forte quanto é o Uchoa dentro da Assembleia Legislativa, diante de uma figura que é o governador Paulo Câmara, que ainda busca essa consolidação política. O sucesso eleitoral ele já obteve, o sucesso político ele precisa construir. Entendi, mas essa análise ela passa um pouquinho pela presidência da Assembleia Legislativa, mas a gente teve um embate aí que se localizou na primeira secretaria. E aí me parece que o PSB perdeu um pouco o timing de construir uma unanimidade em torno do nome de Lula Cabral e terminou vendo um correligionário, também do PSB, eleito ao cargo. O que é que você acha dessa situação, Adriano? Analisando o fato pós ele ter ocorrido, que é mais fácil, esse foi o grande equívoco do PSB. Ou seja, se o PSB, como partido, reuniu seus deputados e os deputados optaram a não apoiar nenhum candidato, a não declarar publicamente o apoio a algum candidato, assim como o governador Paulo Câmara também optou por não declarar, qual era a razão de permitir uma discussão, um bate-chapa na Assembleia Legislativa do Estado, numa disputa por uma primeira secretaria? Ou seja, a disputa pela primeira secretaria, qualquer um que fosse vencedor, não iria demonstrar aquilo que Juliano bem colocou, a preponderância do Poder Executivo, a preponderância da decisão do Poder Executivo no resultado da eleição. Ou seja, aquilo ali, naquele instante, não era para o Palácio ter se intrometido. No momento em que o Palácio se intrometeu ao sugerir o nome de Lula Cabral e não aceitou a candidatura de Diogo Moraes, que já era uma candidatura construída junto aos deputados estaduais, esse que caracterizou o principal equívoco do PSB, em virtude de que o bate-chapa, tanto de Diogo com Lula Cabral, possibilitou aquilo que eu venho dizendo desde dezembro. Falta uma liderança no PSB de Pernambuco. Nós não sabemos quem pensa pelo PSB, quem monta as estratégias e, acima de tudo, onde o PSB de Pernambuco quer chegar. Qual a sua opinião? No caso específico da primeira secretaria, só para deixar claro para o internauta, é quem detém a chave do cofre, né, digamos assim. Então, daí a disputa pela primeira secretaria. Mas eu concordo com o Adriano, quer dizer, se já não houve o bate-chapa pela presidência, por que então correr o risco de ser derrotado, ou seja, de dar margem para essa interpretação de que o executivo foi derrotado, uma vez que o candidato, que em tese teria o apoio do prefeito e do governador, acabou não sendo aquele escolhido, ou seja, evidenciou um conflito entre legislativo e executivo, algo desnecessário, afinal de contas, o partido não tinha entrado na disputa, então entrou na disputa, digamos, uma disputa menor e acabou derrotado, o que representa um custo político relevante nesse sentido. E o que é que isso simboliza para adiante? A gente está chegando ao final da gravação, da edição do TVJC, e queria ver se vocês podem resumir o que é que significa o próximo passo na relação entre o Executivo e o Legislativo. Olha, o maior desafio é para a presidente Dilma, ou seja, nós temos uma agenda econômica que precisará ser votada na Câmara dos Deputados. Sabemos, isso a imprensa informa, que a relação de Eduardo Cunha e Dilma Rousseff é uma relação de antipatia pessoal. E sabemos também que Dilma, ao contrário de Lula, ela não é tão disposta à negociação política. Além disso, o momento econômico do país não é um momento de distribuição de cargos, não é um momento de distribuição de verbas. Portanto, Dilma terá dificuldade para lidar com Eduardo Cunha e, consequentemente, com o Congresso Nacional, inclusive sob a presidência do senador Renan no Senado Federal. Em Pernambuco, o Guilherme Uchoa é um aliado histórico do PSB, um aliado histórico de Eduardo Campos. Eu não vejo em nenhum momento possibilidade dele mudar a sua história, ou seja, tentar criar problemas para o governador Paulo Câmara no âmbito da Assembleia Legislativa. Embora Paulo Câmara tenha um desafio fundamental, qual seja conquistar a admiração da opinião pública pernambucana. Exato, no plano estadual, de fato, quer dizer, diante justamente de um governador que se elege com uma aliança tão heterogênea e numerosa, a figura de Uchoa na Assembleia Legislativa é fundamental para a governabilidade dessa nova gestão. Além disso, há a expectativa de uma reeleição de Paulo Câmara. Então, aparentemente, não há motivos para fazer com que Guilherme Uchoa se desvie dessa trajetória que ele já vem seguindo há algum tempo. Então, muito provavelmente, a presença de Guilherme Uchoa vai continuar sendo muito benéfica para a gestão do PSB no Estado. E aí, como o Adriano bem pontuou, no plano federal a história é bem diferente, né? Sobretudo porque se trata de um ano que muito provavelmente vai ser recheado de pedidos de CPIs, então o poder de barganha do Eduardo Cunha aumenta bastante. E além disso, é um ano muito provavelmente recheado de indiciamentos de parlamentares. Então é importante, inclusive, o eleitor acompanhar de perto esse processo
e avaliar em que medida o Legislativo vem trabalhando de maneira corporativa para proteger, né, colegas e não para esclarecer os fatos relacionados à corrupção, o desvio de verba relacionados ao caso da Petrobras. Então é um ano interessante. E aí, nesse contexto, a Presidência da República exatamente vai enfrentar dificuldades, porque o que se costuma dizer, a agenda é uma agenda muito mais interna do que preocupada com projetos de grandes proporções relacionados ao governo federal. E aí o que o Juliano está falando é que a gente vai entrar no decorrer do ano para tratar de Petrolão, para tratar de 35 a 40 parlamentares que provavelmente vão ser envolvidos no escândalo de corrupção, mas isso vai render ainda muito programa para a gente aqui no TVJC. Obrigado a vocês pela presença e, internauta, acompanha a gente aí no jconline.com.br. Muito obrigado.